E aí, amados e amadas, hoje é o 34º dia do jejum de 40 dias e hoje vou falar sobre orações intercessórias. A importância de você orar intercedendo por outros. Já vou começar dizendo que você só está aqui, só está seguindo a Cristo, só está tendo fome e sede do Evangelho porque alguém intercedeu por você. Talvez não especificamente, mas por sua família, por sua cidade, por sua comunidade. Sempre existem pessoas, grupos que intercedem, que oram, que se levantam em oração, tanto por pessoas específicas quanto por grupos, por famílias. Então, o Evangelho ele é sustentado, propagado e mantido no poder através da oração intercessória, especialmente pelas orações dos santos, que clamam diariamente por salvação, por conversões e fortalecimento da igreja. Então vamos aprofundar esse entendimento que está na Bíblia. A Bíblia nos ensina a orar sempre, orar sem cessar e interceder pelos outros. A intercessão é o ato de colocar-se entre Deus e alguém, uma causa, clamando por misericórdia, salvação e transformação. A intercessão, o intercessor é como uma ponte entre Deus e o homem. Um guerreiro de oração, alguém que está na brecha, né? Um guerreiro de oração que se levanta para impedir que o inimigo destrua essas vidas e para abrir caminhos para o agir de Deus. Em Ezequiel 22:30 diz: busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e se colocasse na brecha perante mim e por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então, se Deus falar, vou destruir o Brasil, e procurar um homem justo, limpo, íntegro, para interceder por essa nação, e ele não encontra essa pessoa intercedendo por essa nação. Aqui vemos que Deus busca intercessores, pois sem esses intercessores, Deus não pode agir. O mundo continua ouvindo o Evangelho porque há pessoas na brecha, há pessoas orando e sustentando essa missão espiritual. A intercessão mantém o poder do Evangelho ativo no mundo hoje. As palavras do Evangelho, elas são eternas, mas o poder dessas palavras se manifestam através das orações. Quando os crentes intercedem, eles abrem portas espirituais para que o Espírito Santo convença, liberte e salve. Então pode ter certeza que você também é fruto da intercessão de outras pessoas. Em Atos 4:31 diz: e tendo eles orado, moveu seu lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, a oração ela precede a pregação poderosa. Sem a oração não tem pregação. Sem intercessão não há pregação, sem nem unção. Com intercessão há conversão, há milagres e há transformações. Então tudo começa no joelho, na intercessão, na oração. Tudo, inclusive você é fruto de orações de outras pessoas, e se você quer que isso atinja a sua família, você agora é chamada a interceder pela sua casa, pelos seus familiares, pelos seus vizinhos, pelos seus grupos onde vocês trabalham. Então Deus pede e chama pessoas para estar na brecha, orando também pelo seu patrão, pela sua empresa, porque sem a empresa não há trabalho. Jesus é o maior intercessor. Sim, o Jesus foi e é o maior intercessor por nós, e ele hoje clama para que a gente o ajude nisso.
O próprio Evangelho se mantém porque Jesus intercede continuamente por nós. Ele é o exemplo supremo dessa intercessão. Em Romanos 8,34 diz que Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, intercede por nós. Isso mostra que sem intercessão não há continuação da graça de Deus. Isso mostra que sem intercessão não há continuidade da graça de Deus. O próprio reino é sustentado porque o Filho ora e intercede diante do Pai por toda a humanidade. Então, a oração intercessória é que mantém os missionários e o ministério. Então, se temos missionários pelo mundo afora levando o Evangelho, e temos ministérios também trabalhando, é porque há orações, há joelhos clamando a Deus. Em 2 Tessalonicenses 3:1 diz: Irmão, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificado. Então, até Paulo pedia que orassem por ele e pelo seu grupo. Por trás de cada missionário, no campo missionário, e de cada pastor e de cada evangelista, existem intercessores anônimos que sustentam esse trabalho em oração. E essas orações abrem essas portas, protegem essas vidas e liberam recursos espirituais. Paulo, ele sabia que o avanço do evangelho dependia diretamente das orações da igreja. Sem essas orações, há portas fechadas. Com oração, o reino avança. Em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mesmo quando não vemos, essas orações mantêm o mundo espiritual de pé. Muitas calamidades são impedidas, então até terremotos, temporais, devastações, guerras, são impedidas porque existem pessoas orando. Então, para impedir a total destruição, que é o que o inimigo quer, as orações do justo são fundamentais. Porque o inimigo já foi condenado, ele já está condenado ao lago de fogo eternamente, e ele só quer levar o máximo de gente junto o mais rápido possível. Então, destruir tudo o mais rápido possível é a meta dele. Então, as orações dos justos é que impedem, porque os justos estão intercedendo para que muitas pessoas que hoje ainda não se converteram, ainda não aceitaram Jesus, tenham essa chance de aceitar a Jesus. Porque senão já seria o fim, né? E muitos gostariam de descansar, mas não é para isso que estamos aqui. Nós estamos aqui para lutar, para interceder, para orar. Esse é o principal propósito da vida de qualquer crente, de qualquer cristão. Senão, não tem fundamento o nome de ser crente ou o nome de ser cristão, que deriva de Cristo. Se você deriva de Cristo, você tem que ser igual a Cristo, que dá a sua vida para salvar a humanidade. O Evangelho, ele permanece hoje vivo e poderoso no mundo, não apenas pelas palavras que são pregadas, mas principalmente pelas orações que regam essas palavras, pedindo que caiam em boa terra. Enquanto houver intercessores ajoelhados, haverá pregadores de pé. E o mundo continuará ouvindo que Jesus salva, que Jesus liberta e cura. Então vamos orar agora, colocando essa mensagem nas mãos do Senhor. Senhor, levanta hoje intercessores na nossa geração.
que o teu Espírito Santo reacenda o fogo da oração em cada coração. Sustenta os missionários, fortalece os pregadores e guarda a tua igreja, e que o Evangelho permaneça firme até o fim, sustentado pelas lágrimas e clamor dos santos. Em nome de Jesus Cristo é que pedimos e clamamos. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia.